Olá, pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Depende aí do tempinho que vocês estão tirando para estudarmos juntos, né? O Evangelho segundo o Espiritismo. Eu espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, nosso Pai. Na palestra anterior, nós iniciamos o capítulo 8 do Evangelho. Bem-aventurados os puros de coração. Puros são aqueles que não têm mais imperfeições, como nós temos. Ah, Silvia, mas nós temos? Claro que sim. Cá estamos encarnados nesse planeta lindo que eu amo de paixão, planeta Terra, para aprendermos. E se estamos aprendendo, é justamente a tirar as imperfeições que ainda estão em nós. Que imperfeições? Ah, o corpo é mais cheinho, mais comprido, mais vareta, mais... Não são as imperfeições materiais. São aquelas imperfeições que trazemos lá dentro de nós, no âmago do ser, sabe? É o egoísmo, a maledicência, que é a fofocaiada, o orgulho. Ai, eu sou mais que ele, não sei como ele consegue tudo isso. Ou ela. É isso. Essas são as imperfeições que nós estamos aqui vivendo dia a dia para aprendermos a nos livrar dela. Por quê? Porque os puros de coração já são aqueles espíritos que já estão em outro planeta, que não há mais esse tipo de imperfeição. E nós sabemos que o nosso planeta Terra está aí numa transição de prova, expiação para a regeneração. Então vamos lá de pouquinho em pouquinho. Temos muitas encarnações ainda por vir, se assim for do nosso merecimento, e há de ser, pois que Deus quer que todos os seus filhos se tornem crísticos, espíritos crísticos, como nosso irmão maior, Jesus Cristo, né? E aí, eu comecei a leitura do item 1, que é deixai vir a minhas criancinhas. E o que nós vimos com isso? Por que as criancinhas? Não é no sentido de pequenininha, engraçadinho, de bebezinho, mas é da atitude de humildade, de questionamento. Ai, Silvia, então podemos questionar? Sim, questionar, aprender, buscar a aprender. Não é questionar, por que você está fazendo isso? Por que você não deixa de fazer aquilo? Não é isso. Questionar é assim, você pode me explicar? Você pode me dizer como? Por isso, assemelhar-nos a crianças que são humildes e que não trazem nelas ainda aquele orgulho intrínseco como raiz de erva daninha que vai se alastrando. Ela sabe que precisa aprender. Tem ali uma encarnação toda pela frente e vai perguntando, por quê? Ah, é assim. Ah, mas por quê? E por quê? Né? Eu lembro aqui do exemplo do livro do Menino Maluquinho. É um livro espírita? Não é. Mas aquele menininho sempre está perguntando por quê. Por que que panela chama panela? Por que que... É isso. É sermos humildes o suficientes para sabermos que dia a dia temos muito a aprender, né? Então vamos continuar nossa leitura aqui. Estamos agora no item 3, né? Vamos lá. A pureza do coração é inseparável da simplicidade e da humildade. Ela exclui todo pensamento egoísta e orgulhoso. É por isso que Jesus toma a infância como símbolo dessa pureza, como a tinha tomado para o da humildade. Então, por que será, né? É isso que eu estava falando agora há pouquinho. Jesus pega ali a criança, deixai vir a minha criancinha. É o símbolo do que há de mais puro. E criança é assim. Ela, por vezes, vocês já sabem, né? Desculpem, mas eu sempre cito
Sara meio minha neta de 8 anos. Tudo quer saber os porquês e solta umas coisas que até nos encabula aos adultos, mas ela quer saber, então traz a pureza ali dentro e faz questionamentos que são da natureza da criança. E nós já sabemos também, que já vimos em vários estudos e escritos, que até os 7 anos a criança é vista como um ser puro. Ela está com a sua personalidade adormecida, onde ainda não carregou tudo aquilo que ela trouxe lá de outras encarnações, até os 7 anos. Por isso que em muitas religiões, não sei se o nome exato seria isso, falar a criança até os 7 anos é anjinho. Por quê? Porque ela está ali para receber, como um vaso limpo, para receber todo o ensinamento dos pais ou daqueles com quem convive, para que quando comece a partir ali dos 8 anos a surgir as tendências anteriores, fique mais fácil para a gente auxiliar, né? Então, aos pais cabe a responsabilidade de ensinar essas coisas boas, de ensinar sobre Jesus, sobre a vida, sobre a empatia. Não precisa ter esse nome, não. Simples assim, faça ao outro que gostaria que o outro te fizesse. Tá no prezinho? Faz ao amiguinho que gostaria que o amigo te fizesse, não é? O perispírito, aos 7 anos, né, está todo ali e começa a aparecer, quando termina o 7º ano, a personalidade do indivíduo que está naquele corpo infantil, do indivíduo do espírito. Aí depois tem aos 14, né, que já está ali na época da adolescência, e aí começa a ativar os instintos registrados, que foram gravados de vidas passadas. Por isso que muitos falam, essa época da aborrecência. Não é aborrecência. Tem todo um conjunto, o conjunto físico dos hormônios aflorados, tanto da menina quanto do menino, e tem também a parte ali dos registros que estão ali, de outras encarnações, daquilo que veio para poder melhorar nessa encarnação e que cabe aos condutores, né? Não vou dizer nem pais, porque tem tantas crianças que não estão morando mais com os pais, mas aos adultos, de ter discernimento e de saber ensinar. Não é fácil. Eu que o diga, não é fácil quando a gente começa a perceber e fala, de onde vem essa atitude? De onde vem essa fala? Mas é pedir discernimento a Deus e irmos ali colocando aquilo que nós aprendemos, que nós sabemos a respeito dos ensinamentos de Jesus. É isso. E por isso que Jesus fala, deixai vir a minhas criancinhas. É nessa primeira infância, essa criança que está ali ainda pura de coração. Vamos ler mais um pouquinho? Esta comparação poderia parecer injusta se considerássemos que o espírito da criança pode ser muito antigo e que traz ao renascer para a vida corporal as imperfeições das quais não se libertou nas experiências anteriores. Somente um espírito que tivesse atingido a perfeição poderia nos dar o modelo da verdadeira pureza, essa pureza que Jesus fala, né? Mas ela é exata do ponto de vista da vida presente, pois a criança, não podendo ainda manifestar nenhuma tendência perversa, oferece-nos a imagem da inocência e candura. Além do que, Jesus não diz de imagem. Jesus não diz de uma maneira categórica e absoluta que o reino de Deus é para elas, mas para aqueles que se lhes assemelham.
aqueles que se portam, né, como crianças. É isso que ele está dizendo. Então, aqueles que tiverem o coração puro ali, é a eles que Jesus está falando e dizendo: todos têm essa oportunidade. Uma vez que o espírito da criança já viveu, outras encarnações, por que não se mostra desde o nascimento tal como é? Então é uma pergunta, por quê? Se é um espírito antigo habitando um corpo de criança, por que já desde o berço não se mostra como é? Porque a sabedoria é na obra de Deus. A criança tem necessidade de cuidados delicados que somente a ternura maternal pode lhe dar. E essa ternura se torna mais necessária diante da fraqueza e ingenuidade da criança. Para uma mãe, seu filho é sempre um anjo. E é preciso que assim o seja para cativar sua solicitude. Ela não teria o mesmo devotamento se, no lugar da graça ingênua, sentisse sob traços infantis um caráter viril e as ideias de um adulto, e muito menos se conhecesse o seu passado. Já pensou para uma mãezinha estar vendo ali aquela criança tão amada, tão esperada, tão desejada? E é assim que desperta uma ternura, um cuidado. E de repente, visse ali aquele que fez mal a ela ou a quem ela fez mal noutra época. Então, a gente percebe que Deus é misericordioso com a gente. Ele nos dá o quê? A bênção do esquecimento, não é? E dá a oportunidade de recebermos como filho ou filha ou neta. Eu tenho que falar da neta. E neto, eu tenho um netinho também. É que ele não mora aqui comigo. A Sarinha mora comigo, ela e a mamãe. O Dante mora com o papai e a mamãe. Próximo, aqui em São Paulo. Crianças são pequenas, frágeis, dependentes de adultos. E assim nós alimentamos o amor, esse grande amor que nós sentimos pelos filhos, pelos netos, e tivemos a oportunidade de colocar bons ensinamentos para eles, para esse serzinho tão amado. Para quê? Para que ele aprenda, para que haja no bem, para que saiba desenvolver o amor, antes que apareça ali os instintos gravados no seu caráter de outros tempos. Para isso existe a reencarnação, com a dádiva do esquecimento, para que a gente consiga esquecer e ver ali esse ser tão amado, tão querido. Aliás, é preciso que a atividade do princípio inteligente seja proporcional à fraqueza do corpo, que não poderia resistir a uma atividade muito grande do espírito, assim como vemos nas crianças precoces. É por isso que na proximidade da encarnação, o espírito, entrando em perturbação, perde pouco a pouco a consciência de si mesmo, ficando durante um certo período numa espécie de sono, durante a qual todas as suas capacidades permanecem adormecidas. Esse estado transitório é necessário para dar ao espírito um novo ponto de partida e fazê-lo esquecer, em uma nova existência terrena, as coisas que pudessem atrapalhá-lo. É isso. O processo de reencarne faz com que a gente vá se desligando daquele eu que eu fui em outra encarnação. Entretanto, seu passado reage sobre ele e, desse modo, renasce para uma vida maior, mais forte, moral e intelectualmente, sustentado e acompanhado pela instituição que conserva da experiência adquirida, né? Tem ali uma intuição. A partir do nascimento, suas ideias retomam gradualmente seu impulso, à medida de que se desenvolvem seus órgãos. Daí pode-se dizer que durante os primeiros anos, o espírito é verdadeiramente criança, pois ideias que formam a qualidade do seu caráter ainda estão adormecidas. Durante esse tempo em que seus instintos dormitam, ele é mais flexível e, por isso mesmo,
mais acessível às imperfeições que podem modificar sua natureza e fazê-lo progredir, o que torna mais fácil a tarefa dos pais. O espírito veste, pois, por um tempo a roupagem da inocência, e Jesus sabe dessa maneira quando, apesar da anterioridade da alma, toma a criança como símbolo de pureza e simplicidade. É isso. Então, a gente vê que tem todo esse processo, o corpinho vai se desenvolvendo, né? E o perispírito vai estar completo aos 7 anos. E é hora dos pais observar as tendências que estão aparecendo ali e fazê-lo perseverar no bem e no que é de bom que foi ensinado para se livrar das imperfeições. Se a criança é egoísta, ensinar a dividir. Se é orgulhosa, ensinar a ter humildade. Tentar ao máximo a corrigir, gente. Corrigir o que for necessário antes dos 14 anos. E sabe, isso aqui eu fui procurar e estudar sobre esse capítulo e vi uma palestrante falando sobre isso, Sandra Napoleão. Isso foi muito importante porque eu tive ali meus filhos há anos atrás, 31, 35 anos agora, e minha neta é totalmente diferente, com outros. E tem também a origem paterna, né? Veio lá de Wuhan, China. É tudo diferente, mas são crianças desse tempo. E eu estou tendo que reaprender. Então, esse capítulo é para mim que sou vó, sabe? Eu estou tendo que me reavaliar, reaprender para poder auxiliar essa minha criança tão amada que está aqui. E fazer o máximo. Olha, está com 8 já, hein? Fizemos o que foi possível até os 7. E continuarmos fazendo ali esses ajustes, porque agora está aparecendo a tendência, né? Fazer esses ajustes até chegar aos 14, porque na adolescência os instintos estão aflorados junto com os hormônios, né? É o físico e o espiritual ali se mesclando. Ensinar e aprender é algo para a vida toda, gente, para a vida toda. Eu estou aprendendo. Estou lá beirando os 65, daqui a pouco estou ali no 65, né? E quanto à criança, quanto mais velha a criança fica, maior o trabalho para reeducá-la. Maior é o trabalho para reeducá-la. Então, quando Jesus nos coloca aqui para nos assemelharmos à criança, é a criança, mas que criança? A criança até os 7 anos. Gente, extrapolhei um pouquinho o horário. Fiquem com Deus e sejam abençoados por essa energia divina que Deus jorra do alto a nós. Basta que tenhamos intuição. Respiremos fundo para captar isso tudo e conservemos em nós a pureza da criança. Até breve.